Você já sentiu o peso de um erro que não foi seu? Imagine acordar e descobrir que o sobrenome que você carrega não vale mais nada. Que o seu futuro foi penhorado antes mesmo de você começar a viver. Hoje, eu vou te contar a história do homem que herdou uma dívida de 7 dígitos, trabalhou em 3 empregos simultâneos e, enquanto o mundo dizia para ele desistir e fugir, ele decidiu que ia limpar a honra da sua família, nem que isso custasse o seu último suspiro. Prepare o coração, porque o que o Arthur fez vai mudar a forma como você enxerga os seus próprios problemas. Aperte o play e entre na aventura sem medo. Mr. Tele. Sabe, pessoal, vou dizer uma coisa para vocês. Enquanto eu pesquisava os detalhes dessa história, eu tive que parar um pouco. Me deu um nó na garganta. Porque a gente está acostumado a ver herdeiro em novela vivendo de renda, né? Mas a realidade do Arthur foi um soco na boca do estômago. Arthur cresceu em um bairro confortável de São Paulo. O pai, um empresário do ramo têxtil, era sua maior referência. Mas o castelo era de cartas. Quando o pai faleceu de um infarto fulminante, o luto de Arthur durou exatos 2 dias. No terceiro, bateram à porta. Não eram amigos trazendo conforto, eram oficiais de justiça e credores. O silêncio da casa vazia era pior que o barulho das cobranças. Ele olhava para o retrato do pai e não sentia raiva, sentia medo. Como ele pôde esconder esse buraco negro sob os nossos pés? E agora, eu faço o quê? Deixo o nome dele na lama ou me afogo junto? Ele não tinha obrigação legal de pagar tudo com o próprio suor, mas a moral falava mais alto. O sobrenome Lacerda não seria sinônimo de calote. O primeiro emprego. De dia, assistente administrativo ganhando um salário mínimo. O segundo emprego. Das 18 horas às 23 horas, entregador de aplicativo, pedalando subida acima de baixo de chuva paulistana. O terceiro emprego. Madrugadas como revisor de textos técnicos e freelancer de design. Mas se você acha que o cansaço era o maior inimigo dele, você não tem ideia do que aconteceu na primeira virada de ano. Quando todos estavam estourando champanhe, Arthur recebeu uma ligação que mudaria tudo. E o que ele ouviu? Bem, eu te conto agora. Arthur vivia no automático. Dormia 3 horas por noite. O café era seu melhor amigo e a solidão, sua única companheira. Gente, imagina a cena. Você está exausto, com as pernas tremendo de tanto pedalar, e chega em casa para comer um macarrão instantâneo que sobrou. Os amigos sumiram. A namorada? Não aguentou e terminou tudo com ele. Arthur estava no deserto. A ligação daquela virada de ano era de um dos maiores credores, um antigo sócio do pai. O tom era de deboche. Desiste, garoto. Você vai levar 50 anos para pagar o que seu pai deve. Entrega o que sobrou e some. Aquelas palavras foram o combustível. Arthur não queria apenas pagar. Ele queria provar que o sangue dele era de construtor, não de destruidor. Trabalhando nos 3 empregos, ele percebeu uma falha logística gigante na empresa de entregas e uma demanda reprimida por gestão de pequenas confecções, o ramo do pai. Ele começou a anotar tudo em um caderninho sujo de graxa de bicicleta. Antes de eu te contar como ele transformou esse caderninho em um império, deixa eu te perguntar. Você já sentiu que estava no fundo do poço, mas algo lá dentro te disse para continuar? Escreve aqui embaixo. Eu não desisto. Ler as histórias de vocês me motiva a continuar trazendo esses relatos. Arthur começou a usar as madrugadas não apenas para revisar textos, mas para criar um software de logística focado em pequenos empreendedores de bairro. Aqueles que, como ele, estavam tentando sobreviver. Ele não tinha investidor.
Ele tinha o dinheiro das marmitas economizadas. Houve um dia em que a luz do seu quartinho foi cortada. Arthur não chorou. Ele levou o computador para uma padaria 24 horas, comprou o pão mais barato para ter direito a usar a tomada e terminou o código. O primeiro cliente foi a própria confecção que antes devia ao pai dele. Ele ofereceu o serviço de graça por um mês. O resultado? Uma economia de 40% nos custos deles. A notícia correu. Pessoal, aqui é onde a mágica acontece. Mas não é mágica de sorte, é mágica de suor. O Arthur não deu sorte. Ele foi tão resiliente que a sorte não teve outra opção a não ser se sentar ao lado dele. Em 2 anos, a startup de logística do herdeiro da dívida explodiu. Ele não apenas pagou o último centavo dos credores do pai, como comprou de volta a dignidade da família. Hoje, Arthur não é mais o rapaz da bicicleta. Ele é CEO de uma das maiores logtechs do Brasil. Mas sabe o que ele faz todo dia 20 de cada mês? Ele sai para fazer entregas de bicicleta, para nunca esquecer o cheiro do asfalto quente e o peso da mochila nas costas. Eu confesso que ao terminar esse roteiro, eu olhei para os meus próprios problemas e percebi que, às vezes, a gente reclama de barriga cheia. O Arthur transformou uma herança de maldito nome sujo em um império de integridade. A última dívida que ele pagou foi para aquele sócio debochado. Ele não mandou um comprovante por e-mail. Ele foi pessoalmente, entregou um cheque com os juros corrigidos e disse apenas uma frase: "Meu pai me deixou uma dívida, mas o meu caráter foi o que ele me deu de mais valioso. Estamos quitados." A história do Arthur nos ensina que o seu ponto de partida não define a sua linha de chegada. O que define é o que você faz com os obstáculos no caminho. E você? Qual é a dívida ou o desafio que está tirando o seu sono hoje? O que te impede de começar o seu império no meio do seu deserto? Me conta aqui nos comentários. Eu quero ler, eu quero interagir com vocês, porque esse canal não é sobre mim, é sobre nós. Se essa história tocou o seu coração, se inscreva e compartilhe com alguém que está precisando de um sopro de esperança hoje. Nos vemos no próximo vídeo com mais uma história de superação que vai te fazer acreditar no impossível. Até lá!